Amém? Glória a Deus. Hoje vou compartilhar com vocês, amém? Uma palavra de Deus, a qual o Senhor tem colocado no meu coração, né? E o tema dessa mensagem é serva, honrando ao Senhor, ajudando as pessoas. E sempre quando eu penso na palavra honra, né? Já logo vem no nosso coração, né? O que fazer? Eu preciso ter uma atitude, né? Eu preciso honrar. A gente pensa logo nas pessoas, né? Quando a gente quer honrar alguém, o que a gente quer fazer? A gente quer logo surpreender a pessoa, fazer algo que demonstre essa honra. Geralmente a gente pensa em presentear, em surpreender essa pessoa. E realmente tudo isso tem a ver com honra. Realmente uma ação, uma atitude que demonstre isso. Mas eu sempre penso algo a respeito disso. E nós lá em casa sempre conversamos com os nossos filhos acerca de honra. Nós gostamos muito de ser presenteado. Quem não gosta? Só se você for bobinha, como diz a pastora. Só se você for bobinha, você não gosta de receber presente. É gostoso, né? Ser presenteado, ser surpreendido. Mas algo que nós sempre falamos para eles, né? Qual que é a maior honra que eles podem dar para a gente? Quando nós pensamos nessa palavra de Deus, honrar pai e mãe. É realmente entender que eles valorizam cada conselho que a gente dá para eles. É realmente entender o respeito que eles têm por nós. Então, é mais do que ser presenteado e honrado numa data específica, mas é a vida que eles têm conosco. É durante todo o tempo que eles vivem conosco. Isso é uma demonstração de honra. É aquilo que nós passamos para eles, é ver eles executando aquilo, valorizando os ensinamentos, valorizando as instruções e realmente ver eles desfrutando de tudo aquilo que a gente sabe que é bom e que Deus tem para eles. E que pai que vai dar um conselho ou uma direção para um filho para que ele vá mal? Ninguém. Né? Nós damos conselho, nós ensinamos querendo o melhor para os nossos filhos. Então, a maior honra para a gente se sente honrado quando vê que eles valorizam isso. Quando eles valorizam os ensinamentos, quando vê eles praticando, colocando em prática. Então, é o longo da nossa caminhada, é o nosso cotidiano, é o nosso dia a dia, é a nossa maior alegria, é a nossa maior honra. É muito gostoso ser presenteado, mas ver as atitudes, as ações no cotidiano, no dia a dia, é aquilo que deixa o nosso coração alegre. É aquilo que deixa o nosso coração feliz. É o que nos faz nos sentirmos honrados. E se eu sou assim, eu imagino que Deus não é diferente. Eu imagino que Deus é a mesma coisa. O que faz com que Deus se sinta honrado? É realmente isso. É valor. É quando Deus é valorizado. É quando Deus ele é respeitado. É quando nós nos preocupamos com aquilo que tem valor para Deus. O que tem valor para Deus? O que agrada a Deus? Isso é honrar a Deus. Então, honra é exatamente isso. É valorizar aquilo que Deus valoriza. Amém? Então, eu vou começar dizendo para vocês o que Deus valoriza. O que Deus valoriza? Vamos saber o que Deus valoriza? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus 22. Nós vamos ler do 36 ao 39. Pode ser na NAA mesmo, tá, Delita, por favor? Obrigada. E diz assim a palavra de Deus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Uma pergunta que está sendo feita para Jesus. E Jesus responde: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. 38. Esse é o
Grande primeiro mandamento, 39. E o segundo, semelhante a esse, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Até aí. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo é algo que Deus valoriza. Deus, o que tem valor para Deus? Mais do que coisas, o que tem valor para Deus são pessoas. Pessoas têm valor para Deus. Foi por isso que Jesus morreu naquela cruz. Não foi só por mim, só por você que está aqui. Jesus morreu Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou o mundo. Deus valoriza as pessoas. A maior preocupação do coração de Deus são as pessoas, é a vida. Deus valoriza as pessoas, amém? Então Deus ama. Amar as pessoas, amar o próximo é algo que tem valor para Deus. Segunda coisa, Mateus 25, do 31 ao 40. Quando o Filho do Homem vier, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venha, benditos do meu Pai. Venha herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foi me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que fizerem a um dos meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Outra coisa que Deus valoriza: o serviço ao próximo. O serviço a outra pessoa é algo que Deus valoriza. E você sabe que uma coisa que pega nesse texto é que Jesus está tendo essa conversa e simplesmente a pessoa fala assim: mas quando foi que eu fiz isso? É como se você estivesse vivendo uma vida naturalmente, sem intencionalidade, sem saber o que você estava fazendo. É algo natural seu. Você está vivendo a sua vida e você está tendo ações e se movendo dessa maneira, de maneira natural. O que mostra para nós que essas ações, elas nascem de um relacionamento. É uma característica de uma pessoa que tem um relacionamento com Cristo. Servir ao próximo é uma característica de uma pessoa que tem um relacionamento com Cristo. E isso é natural. A questão não é o fazer. A honra não está nem no serviço, né? Nem o fazer. Mas veja vocês, que a pessoa está fazendo
E ela não está parada pensando, eu vou fazer isso porque vai acontecer isso. Eu vou fazer isso para que aconteça isso. Eu vou fazer isso para poder viver isso. Não, simplesmente pelo fato de ela ter esse relacionamento com Cristo, algo que foi gerado nela a partir desse relacionamento, ela se move dessa maneira. É algo natural dela, passa a ser a essência dela, a vida dela. Ela simplesmente está fazendo porque partiu dela. A honra não está nem na ajuda. A honra está nas motivações por trás da ajuda. É por que nós fazemos e como nós fazemos. Honrar a Deus ajudando as pessoas está ligado às motivações, o que tem por trás da ajuda. Porque a gente pode ajudar. A gente pode fazer as coisas. Pode pegar, pode ajudar, pode fazer, mas por que a gente está fazendo? Quais são as motivações? É como a pastora falou na palavra de oferta. Jesus, ele está vendo. E ele está vendo aquilo que está no seu coração. Qual que é o valor que tem para você. Então, tudo que nós fazemos para o Senhor não é sobre aquilo que nós estamos fazendo de maneira externa. Mas Deus, ele é um Deus que contempla o nosso coração. São as motivações por trás do nosso coração. É isso que Deus contempla. Então, honrar a Deus, ajudando as pessoas, não é assistencialismo. Não é assistência social. Não é resolver as questões da necessidade que está à nossa volta. É ter uma vida de prática de fé. É viver uma vida de fé. É colocar a nossa fé em prática. Todos os dias da nossa vida. É uma vida diária, onde nós manifestamos a nossa fé. E não o assistencialismo. Amém? E para a gente falar dessa passagem, eu poderia falar de várias mulheres. Mas Deus colocou uma mulher no meu coração que eu gosto demais. Nós vamos falar de Dorcas. Atos 36, 9 e 36. Nós vamos ler do 36 ao 42. Em Jope, havia uma discípula chamada Tábita. Nome este, traduzido, é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demorem em vir até nós. 39. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estavam com elas. Mas Pedro mandou que todas saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou a ficar em pé. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro, até aí tá bom. Até aí, 42. Isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridas, por que essa mulher? A palavra de Deus aí no Novo Testamento
se refere a Dorcas como uma discípula. Quando nós falamos que não é sobre assistencialismo, mas é colocar a nossa fé em prática todos os dias da nossa vida, então é sobre as motivações que estão por trás daquilo que nós fazemos. Não é sobre resolver a situação da necessidade que está à nossa volta, mas é sobre deixar o egoísmo de lado. Muitas vezes, para servir ao Senhor, nós precisamos o quê? Tirar os olhos de nós mesmas. Para poder ver aquilo que está à nossa volta, enxergar a necessidade que está à nossa volta, nós precisamos tirar os olhos de nós mesmas. Porque muitas vezes, nós também estamos passando por situações difíceis. Muitas vezes, nós também estamos com necessidades à nossa volta. Muitas vezes, nós estamos com situações, às vezes, terríveis na nossa vida. E se os nossos olhos estiverem em nós, como a pastora falou, não oferta, esse mês eu não tenho nada para dar. A coisa está difícil aqui, eu não posso fazer nada. Eu não tenho tempo para fazer nada. Na verdade, a minha vida está uma loucura. Eu não estou corrida, tenho tanta coisa para fazer. Não tenho um minuto. Eu não tenho um minuto para parar e dar atenção para uma pessoa. Não dá. Não estou conseguindo parar nem em casa para dar atenção nem para os filhos, nem para o marido. Quanto mais para qualquer outra pessoa. Então é sobre deixar o egoísmo de lado. Como que faz isso? É olhando o outro? Se você olhar o outro, você também não vai fazer nada. Na verdade, os nossos olhos precisam estar no Mestre. Os nossos olhos precisam estar em Jesus. Essa mulher, ela era uma discípula. Discípula é aquela que segue o Mestre. Os nossos olhos precisam estar seguindo o Mestre. Se tiver em nós ou no outro, você não vai sair do lugar. Os nossos olhos precisam estar em Jesus, no nosso Mestre, o nosso referencial. Precisa estar seguindo Ele constantemente. O que Jesus está fazendo? Como Ele age? Ele é o nosso referencial, Ele é o nosso Mestre. E por ela ter os olhos no Mestre, ela conseguiu ver a necessidade à sua volta. Jope era uma cidade portuária, uma cidade de porto. Por que tinha muito órfão e muita viúva? Pense assim, muitas vezes os maridos saíam para o mar e não voltavam. Não voltavam, ficava lá. Por isso que tinha muita viúva e tinha muitos órfãos. A palavra de Deus não está dizendo se essa mulher também era uma viúva. Não tem um relato sobre isso. Mas está falando da relação que ela tinha com essas mulheres. A palavra de Deus, ela fala que ela era uma costureira. Eu fico imaginando, gente, vocês pensam, viúva e órfão. Vocês acham que a única necessidade dessas pessoas era roupa? Era? Não devia de ser. Eu li isso, eu fiquei pensando, nossa, devia ter falta de comida. Gente, devia ter tanta situação acontecendo ali. Devia ter tantas questões, porém, o que essa mulher tinha? Ela era uma costureira. Podia ter várias necessidades, mas ela tinha uma habilidade. E ela não desprezou aquilo que ela tinha. Ela não rejeitou aquilo que ela tinha. Ela olhou para aquilo que ela tinha, olhou para a situação que estava à volta dela e entregou para Deus. E sabe por que coisa extraordinária aconteceu ali?
Porque é sobre o que está por trás daquilo que você faz. Ela não desprezou e nem rejeitou o que Deus tinha entregado para ela. Tinha gratidão envolvido. Muitas vezes, o que a gente faz? A gente tem oportunidades. E a gente, às vezes, rejeita. A gente despreza aquilo que Deus tem entregado para a gente. As nossas habilidades. Aquilo que nós podemos fazer, porque a gente acha que não é suficiente. A gente acha que não é a ocasião. Nós vemos situações à nossa volta, parece que os problemas são enormes, nós não podemos... Viu, deixa eu falar uma coisa, você não precisa fazer a parte de Deus. A parte de Deus, quem faz é Deus. Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é aquele que pode ir aonde nós não podemos ir. A parte de Deus é com Deus. Mas nós precisamos ser sensíveis e fazer aquilo que compete a nós. E Deus não vai pedir nada para você que Ele não tenha te entregado. Você tem uma habilidade, né? Você tem algo que você pode entregar para o Senhor? Você pode ser grato por aquilo que você tem? Porque quando nós somos gratos, coisas extraordinárias acontecem. Você entrega aquilo para Deus que parece coisa simples, sem importância, coisa pequena, mas se torna valiosa na mão de Deus. Se torna grandiosa. Por quê? Porque tem gratidão envolvido. É sobre o que está por trás daquilo que nós fazemos. É quando nós... Tudo que você for fazer para Deus, faça com alegria. Você pode estar fazendo uma coisa extraordinária para Deus. Mas se a motivação não estiver correta, o que vai acontecer? Então não é sobre o que você está fazendo. É sobre a motivação. Tem gratidão? Você está grata por Deus? É uma oportunidade que está na sua frente. Quantas vezes eu tive a oportunidade perto de mim, e eu olhava a situação e falava, meu Jesus, nossa mãe, e não era para mim resolver mesmo. E não é para a gente resolver. Porque tem coisas que só o Senhor Jesus vai resolver. Nós precisamos, na verdade, ter uma vida que aponta para Jesus. As pessoas precisam ver as nossas ações e enxergar Jesus. Entender que Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é aquele que pode fazer todas as coisas. Mas aquilo que nós podemos fazer, nós precisamos enxergar, olhar para a gente, entender qual é a nossa habilidade. Ser grata a Deus e colocar em prática. Ah, mas como que eu sei que eu sou grata por aquilo que eu tenho recebido de Deus? Quando eu coloco em prática. Lembra da parábola dos talentos? Aquele que recebeu só um fez o quê? Enterrou. Por quê? Ah, um recebeu 2, outro recebeu 3, outro recebeu 4, outro recebeu 5, mas eu recebi só um. O que eu vou fazer com isso? Colocar em prática. Como que eu sei que eu sou grata? Quando eu coloco em prática, foi exatamente isso que ela fez. Ela pegou aquela habilidade que ela tinha, aquela oportunidade que estava diante dela e colocou em prática. E coisas extraordinárias aconteceram. Amém? Então, é exatamente isso. É sobre nós termos os olhos no Mestre, deixar o egoísmo de lado, tirar os olhos de nós. Porque se nós tivermos os olhos na nossa vida ou no outro, nós não vamos fazer nada. Os nossos olhos precisam estar em Jesus, no nosso Mestre. Sabe por quê? Eu ouvia uma frase assim quando eu me converti. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Eu posso dizer que é verdade. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Você vai ser negligente com a sua vida? Você não vai ser. Porque se você está seguindo o Mestre, jamais Ele vai te conduzir a um caminho onde você vai ser negligente com a sua vida, com a sua casa e com as suas coisas. À medida que você está caminhando, cuidando das coisas de Deus, o Senhor está te ensinando
a ser cuidadosa com as suas coisas. À medida que você está caminhando e cuidando das coisas de Deus, o Senhor está derramando habilidade sobre vocês. O primeiro ministério que eu entrei aqui na igreja foi fazer faxina. Sabe de uma coisa? Eu não sabia limpar uma casa. Pasmem vocês. Mas é verdade. E, né, pensa assim, você vai fazer faxina sem saber fazer isso. Pois é. Mas foi aqui que eu aprendi. À medida que eu me dispus para o Senhor, foi aqui que eu aprendi. Eu me lembro, a Marlene, né, era daqui da igreja, agora ela está indo lá em Itupeva, e ela cortava cabelo comigo. E teve uma vez que ela foi em casa, eu já tinha lavado 5 vezes a roupa na máquina, e enchendo de pelo. Eu fiz assim para ela, nossa Marlene, minha roupa está enchendo de pelo branco. Ela falou assim, você já limpou o filtro da máquina? Foi lá, me ensinou a limpar o filtro da máquina. Então, à medida que você se dispõe para o Senhor não vai deixar você ser negligente com essas coisas. O Senhor vai te capacitando, o Senhor vai te habilitando, o Senhor vai te ensinando. E Ele vai cuidando das suas coisas. Eu tenho uma certeza, uma convicção a qual eu posso dizer para vocês. O Senhor fez por mim coisas que eu não poderia fazer. O Senhor fez pela minha casa, pela vida dos meus filhos, pela vida do meu esposo, pelo meu casamento, coisas que eu seria incapaz de fazer. Só o Senhor poderia fazer. Então, se disponha, coloca os seus olhos no Mestre. Olha para Jesus, segue Ele. Tira os seus olhos de você mesmo. Sabe, nós precisamos de um Salvador. A gente não pode se salvar sozinha. Por isso que nós precisamos de um Salvador. Ele é o nosso Salvador. Olha para Ele, aquilo que Ele está fazendo. Seja grato por aquilo, pelas habilidades que Ele tem derramado sobre você. Ser grato é colocar em prática aquilo que Ele tem derramado sobre a sua vida. E coisas extraordinárias vão acontecer. Quando nós entregamos para Deus coisas que parecem, sabe, que não tem importância nenhuma? Coisas que parece que não tem importância nenhuma. Ele faz dessas coisas valiosas. Porque está na mão daquele Deus. Sabe, Deus, Ele é Deus criador. Que do nada faz tudo. A nossa mentalidade é muito errada, né? A gente fica às vezes assim, boba, né, com os chineses. Meu Deus, porque tecnologia, porque são demais. Deixa eu falar uma coisa. Tudo aquilo de extraordinário que você vê, Deus já fez. Ninguém cria nada do nada. Tudo já existiu. Pega e faz. Pode ser inspirado. Nós somos inspirados por tudo aquilo que Deus já criou. Ele é o Deus criador e maravilhoso. Ele é o único que do nada faz tudo. Ele é o único que do nada cria tudo. Ele é o único que faz isso. Amém? Outra característica dessa mulher é que as ações dela refletiam o amor de Deus. Como que a gente sabe disso? Gente, pensa, essa mulher fica doente e ela morre. Quando ela morre, o que esse povo faz? Lava o corpo dela, coloca ela num quarto. E sabe o que é mais engraçado? Que eu fico olhando. Engraçado não, né? Que me impactou. Eu não vi escândalo ali na hora. Colocou ela no quarto lá, a mulher estava morta, gente. Mandou os homens buscar o homem de Deus. O que eu vejo com isso? Sabe, uma convicção? Uma convicção. Vai lá buscar o homem de Deus. Traz ele aqui. Porque algo extraordinário vai acontecer. Quando esse homem chegar aqui, essa mulher vai voltar a viver.
Por que eu penso que as ações dela realmente refletiam o amor de Deus? Porque as pessoas que estavam com ela foram influenciadas a fazer a mesma coisa, cuidar. A mesma coisa, cuidaram do corpo, foram interceder por ela, com uma convicção aqui dentro, alguma coisa extraordinária vai acontecer. A vida dela apontou para alguém. A vida dela apontou para Jesus. A vida dela refletiu o amor de Deus. É como se tivesse aquela certeza. Deus sabe quem é Dorcas. Essa mulher é importante. Essa mulher, ela tem um propósito. Deus ama essa mulher. E aquela convicção de que ela não ia ficar daquele jeito. Aquela certeza no coração daquelas pessoas. E o que eu penso com isso? As nossas ações refletem o amor de Deus? As pessoas são influenciadas ou contaminadas? Quando nós temos a oportunidade de servir e de fazer algo para Deus, as pessoas ficam doidinhas saindo correndo, querendo fazer o que a gente está fazendo? Ou fica doidinha querendo fugir? Quando a gente faz, nós temos a oportunidade de ofertar. Quando nós temos a oportunidade de servir ao Senhor de alguma maneira, nós fazemos isso louvando, adorando, agradecendo a Deus ou reclamando? Ou colocando um monte de defeito? Em casa, os nossos filhos estão loucos para fazer tudo que a gente faz? A gente vem, serve o Senhor, faz, naquela correria, e faz, e corre para cá, e serve, faz aqui, faz lá. E quando a gente chega em casa, nossa, glória a Deus, foi tão bom, meu Jesus, nossa, olha que maravilhoso. Ou a gente chega e, meu Deus, nossa, fulano, porque o ciclano, nossa, meu Deus do céu. Olha, é peso, é fardo, que ninguém quer carregar, ou é algo que brilha o olho das pessoas? E as pessoas olham e falam, nossa, tem amor envolvido nesse negócio. Só pode ter Jesus envolvido nisso aí. Só pode ter amor. Gente, nós não somos perfeitos. A verdade é que nós aprendemos a ser servo servindo. Não tem outro jeito. Muitas vezes, quando nós nos disponibilizamos para servir ao Senhor, nós vamos ser confrontados com tudo isso. Nós vamos ver coisas saindo de nós que nós nem imaginávamos que estava ali. A questão é, como que a gente vai lidar com isso? A gente vai deixar que as nossas ações reflitam o amor de Deus, permitir que o Senhor transforme a nossa vida, porque é isso que Ele quer fazer? Ou a gente vai continuar fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito? Então, é sobre a escolha que eu tenho. Eu posso me render ao Senhor, deixar que Ele realmente transforme a minha vida. E aí, depois, a gente olha para a situação à nossa volta e fala, não, mas por que não vai? Por que não quer ir? Não, porque não quer fazer, mas não quer mesmo. Mas não quer mesmo. O povo olha lá em casa e fala, meu Deus, o povo tudo doido. Não quero ir, não. Não quero mesmo. Então,
É sobre isso mesmo. Nós temos que pensar. Quantas vezes eu tinha os meus filhos lá em casa, pequenos, e eu fui confrontada com isso dentro de mim. O meu temperamento era bem doce, bem maravilhoso. E fui confrontada dentro de mim. Agora, meu Jesus, agora não vou mais. Fiquei brava com isso. E a gente tem a oportunidade de fechar a boca ou de ficar falando. Ai, porque, meu Deus, ai, que situação. Nossa, porque... E sabe, na hora, o Espírito Santo fala, o que sair da sua boca agora vai gerar alguma coisa. O que você quer viver? O que você quer? Você quer ver seus filhos lá? As suas ações, elas podem refletir o amor de Deus, que é perdão, misericórdia. Do mesmo jeito que eu preciso, eu também preciso dar. Ou não. A escolha é sua. Então, as nossas ações, quando elas refletem o amor de Deus, ela faz isso. O que ela vai fazer? Ela vai fazer com que as pessoas desejem fazer a mesma coisa. Ela vai inspirar as pessoas. E muitas vezes entendendo que vai ter dificuldades mesmo. Que a gente vai aprender mesmo a ser servo servindo ao Senhor. E que nós vamos ter que lidar com muitas situações que vão nos confrontar mesmo. Mas é aí que a gente aprende a amar de verdade. Toda vez que eu penso sobre o fruto do Espírito, gente, eu penso naquela mexerica. Alguém aqui já viu mexerica manca? Tem mexerica manca? Um gomo maior e um menor? Como que é o gomo? Tem mexerica pequena e mexerica grande. Mas tem um gomo maior, outro menor. O fruto do Espírito é o quê? Amor. Do amor procedem todas as outras coisas. Às vezes a gente fala assim, estou precisando de paciência. Não, tudo a gente precisa de amor. É de mais amor. Quando a gente ama mais, a gente tem mais paciência. Quando a gente ama mais, a gente tem mais domínio próprio, porque o domínio próprio é amor com a gente mesmo. É sobre a nossa própria vida. Então, tudo é sobre o amor. O que eu preciso de mais amor? Eu preciso amar mais. Eu preciso de mais amor. Porque quando eu amo mais, então eu vou ter mais paciência, eu vou ter mais domínio próprio. Eu vou ter aquilo que eu preciso da parte do Espírito Santo. Então, é sobre isso mesmo. E essas nossas ações, elas não refletirem o amor de Deus, é exatamente isso que a gente vai ver muitas vezes. Ao invés da gente contagiar, a gente contamina. Essa é que é a verdade. Contamina mesmo. Então, que a gente possa contagiar. 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 Essa é a nossa parte. Quem convence? O Espírito Santo. Mas qual que é a nossa parte? Eu posso ser esse instrumento que inspira, que reflete o amor de Deus. Então não é só sobre ficar fazendo um monte de coisa. Às vezes a gente tem que parar um pouco e falar, meu Deus, eu estou fazendo, mas como eu estou fazendo? E não é só dentro da igreja. É em todo lugar, dentro de casa. Porque dentro de casa a gente está servindo também. Como que eu estou fazendo as coisas lá? Ah, meu Deus. Ah, de novo. Lá fora. Ai. Sim, Senhor. Ai, claro. Sim. Dentro de casa. Ah, de novo. Meu Deus, sou empregada aqui. Escrava. Hã?
Como? Porque você está continua refletindo, né? Continua sendo reflexo, não deixa de ser. Então, às vezes, a gente tem que parar, sabe? Sondar. Eu não estou falando com justa causa. Sabe quando você tem que parar, às vezes, e fazer uma reflexão? Por que você está desse jeito? Você está fazendo assim? Para um pouco. Stop para você. O que está acontecendo com você? O que você está refletindo? O que está acontecendo? Para. Você perdeu o olho do mestre. Às vezes, gente, a gente perde. Perde, pode acontecer. Perdeu, volta. Não tira o olho dele. Não tira. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso referencial. Amém? Glória a Deus. E outra coisa que vocês sabem que esse mês foi um mês difícil para mim, viu? Pensa. Eu acho que eu tive célula na minha casa por quase 15 anos. Eu sou péssima de data. Viu? Meu marido que sabe data, número. Eu sou péssima. Mas eu acho que foi quase 15 anos. E foi um mês difícil para mim. Porque eu tive que mudar. E a célula não vai ser mais na minha casa. Gente, quando a célula começou na minha casa, eu me lembro que foi logo bem no começo da minha conversão. Eu estava um dia chegando na igreja e o Glauco me parou com o Fábio na igreja e falou assim: Deus falou comigo e a gente queria abrir uma célula na sua casa. É algo de Deus. Gente, pensa. Quando ele falou isso para mim, nós estávamos começando a ir na igreja. A nossa vida estava Jesus Cristo. Meu Deus. Era só o Senhor mesmo. Mas sabe o que aconteceu aquele dia? Eu fui tocada pelo amor de Deus. Sabe por quê? Eu me senti honrada. Eu falei, Jesus pode entrar na minha casa desse jeito? Pode ter palavra de Deus na minha casa desse jeito? A gente pode receber Jesus na minha casa desse jeito? Pode compartilhar a palavra de Deus na minha casa desse jeito? Eu não tinha nada para oferecer para Deus. Nada. Mas eu tinha um lugar. Foi isso que eu ofereci para Deus. Coisas extraordinárias aconteceram na minha casa. Deus restaurou a minha família de uma maneira extraordinária. Aquele versículo que nós recebemos os santos do Senhor na nossa casa e somos abençoados. Realmente eu provei disso. Quantas pessoas passaram pela minha casa? Quantas famílias nós vimos o Senhor agir? Quantas dificuldades nós tivemos, mas que nos fizeram crescer e nos ensinar o que é amor de verdade. O que é amor de verdade. Amar independente de. Amar como Jesus ama. Como aconteceu na vida dessa mulher. Ela estava morta. E a morte não foi nada. Eles não perderam a esperança. Foram atrás do homem de Deus. Quem dá a última palavra é Deus. Quantas coisas nós vimos acontecer. E quando Deus começou a se mover na minha vida para que a gente mudasse, a coisa mais difícil de eu entender foi isso. Porque, na verdade, eu não queria deixar a célula. Eu não queria deixar de ter a célula em casa. Foi algo muito importante para mim. E só que, sabe quando você
ver que Deus já preparou todas as coisas. E Deus já tinha preparado. Nós temos pessoas na célula que, meu Deus, são tudo inspirada, que quer fazer, que já tem o coração voltado para todas as coisas. E um sábado, uma irmã foi em casa fazer o cabelo, e ela é da minha célula. E eu não abri a boca. Ninguém sabia de nada, que a gente já tinha que mudar, e já estava vendo, e já estava quase tudo certo. Ela sentou no meu sofá e fez assim, viu, a porta da minha casa está aberta para a célula. Eu falei, oh, Senhor Jesus da glória. Eita Deus. O que eu quero dizer? Pessoas que estão com o coração disposto, pessoas que estão à sua volta, que desejam viver aquilo. E isso alegrou demais o meu coração. Demais o meu coração. Porque se tem algo que a gente sempre tentou passar, nós não somos perfeitos e tem muita coisa para melhorar. Foi exatamente isso. Como é extraordinário servir ao Senhor. E como que eu sirvo ao Senhor? Servindo as pessoas. Não tem outro jeito. Eu sirvo ao Senhor servindo as pessoas. E como isso é extraordinário. E como isso é bênção de Deus na nossa vida. E se tem uma coisa que a gente sempre tentou passar, foi isso. É extraordinário servir ao Senhor. Tem dificuldades? Tem, mas essas dificuldades vão ensinar você o que é amor de verdade. Vai te ensinar o que é amar de verdade. Mas você vai ver coisas extraordinárias. Você precisa de muito? Não, você não precisa. Você precisa só ser grato por aquilo que Deus está fazendo. Colocar em prática aquilo que Deus já derramou sobre a sua vida. E entender uma coisa. O que Deus mais valoriza nessa vida são pessoas. Deus ama pessoas. Amar e servir as pessoas é, sim, entender que isso tem valor para Deus. E isso é honrar a Deus. É valorizar o que Deus valoriza. A parte de Deus, Deus faz. Nós precisamos fazer a nossa parte, que é amar a pessoa com aquilo que Deus tem derramado sobre a nossa vida, com as habilidades que Ele tem derramado sobre a nossa vida. Amém? E, gente, a vida dessa mulher glorificava a Deus. Pensa, a palavra de Deus fala que a ressurreição dela levou as pessoas a crerem em Jesus. É essa vida. Sabe o que é essa vida? É um testemunho vivo de fé. Não é palavra. É prática. Jesus te ama, eu te amo. É prática. É colocar em prática. Vai muito além daquilo que a gente fica falando. É um testemunho vivo. É, sabe, provar do poder da ressurreição. Eu morri com Cristo e ressuscitei. Não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. É isso. É isso. É o testemunho vivo. Eu estava dando uma aula na escola de fundamentos esses dias e nós estávamos falando sobre cura divina. E eu cheguei a comentar sobre algo que Deus falou comigo num culto que teve aqui. Todas estavam aqui no culto que o Glauco ministrou sobre ativando a fé? Estava? Alguém não estava? Quem não estava pode procurar esse culto lá na nossa página. É uma bênção. O que Deus falou comigo? Quando o Glauco ministrou sobre isso, ele estava doente. Fazia dias que ele nem dormia. E ele estava falando sobre cura. Naquele dia, muitas pessoas foram curadas. Sabe o que acontece? Quando a gente tira os olhos da gente
coloca os olhos em Jesus, você consegue perceber a necessidade do outro. O mesmo sentimento que havia em Jesus, que não suportava ver as pessoas sofrendo. Quando isso acontece, nós somos instrumentos de Deus. Deus usa a nossa vida para fazer grandes coisas. Então, o que a gente precisa para realmente viver isso? Ter uma vida que glorifica a Deus. Ser um testemunho vivo, que vai além das palavras. Eu amo o vizinho, Jesus ama, eu amo a casa, eu amo a minha casa, eu amo o meu filho, eu amo o meu marido, eu amo o meu irmão. E além das palavras, viver, ter uma fé ativa, prática, que vai além de gestos. Né? É muito bom ganhar presente, é o que eu falei. Mas não é só naquela data especial, você vai, você ganha, mas é o seu cotidiano, a sua vida. Honrar Deus, ajudando as pessoas, é exatamente isso. É o cotidiano da nossa vida com Deus. É ser um testemunho vivo de uma fé ativa, diária, praticando. É mais do que ajuda, é o que envolve por trás da ajuda, são as motivações. É deixar mesmo de lado o nosso egoísmo, olhar para o mestre e falar: Deus, eu quero ser como o Senhor. Eu quero fazer aquilo que o Senhor faz. Eu quero ir além das palavras. Eu quero ter o mesmo sentimento que tem no seu coração. Às vezes o outro está ali do nosso lado e a gente passa de largo. Ah, porque é muito difícil para mim, eu não tenho que resolver isso. Não, mas você não tem que resolver mesmo. Situações que só o Senhor vai... Mas às vezes você pode ter 5 minutos. Às vezes você pode dar um abraço. Você pode fazer uma oração. Ah, mas e se Deus não curar? Gente, uma certeza eu tenho. A enfermidade não é a vontade de Deus e nem o sofrimento. De um jeito ou de outro, Deus resolve. Eu quero ter o mesmo sentimento que há no seu coração. E toda vez eu penso sobre isso. Eu preciso mais do Senhor e menos de mim. Muitas vezes eu me identifico com certas situações e eu me deparo, tem muito da Rita aqui ainda. Tem muito de mim. Eu não quero mais. Eu quero mais do Senhor. Eu quero ter o mesmo pensamento. Uma vida que glorifica a Deus, dá liberdade para ser transformada. Mente, ações, comportamento, coração regenerado por Deus. Eu quero que o Senhor enche meu coração do seu amor. Eu quero passar do lado de alguém que está sofrendo e não me conformar com o sofrimento do outro. Às vezes a gente fica acomodada com a nossa vida. Teve um culto há muito tempo atrás que a pastora ministrou e ela falava assim: às vezes você é egoísta, você e a sua família, está tudo bem, mas tem muitas famílias que não estão. E eu estava vivendo uma fase dessa. Eu, a Fer, o Cauã, o Fábio, está tudo bem. Deus restaurou a nossa casa. E o nosso relacionamento é bom. Mas aí você olha para o seu lado, tem tanta família destruída. Tem tanto filho perdido. Tem tanto casamento acabando. E aí, o que você vai fazer? Você vai ficar lá na sua torre? Está tudo maravilhoso. Você não vai fazer nada. Você não vai se compadecer dessa situação. O que Jesus pensa disso? Jesus deseja fazer o mesmo que fez na nossa vida. E às vezes são coisas tão simples.
simples, tão simples, tão simples, tão simples. Teve um dia que eu estava numa academia e eu esbarrei numa moça, né, Cláudia? Eu esbarrei nela. E aí, Deus falou assim para mim: escreve uma cartinha para ela. Fala para ela que eu amo ela e que eu estou cuidando dela. Eu não tinha noção do que estava acontecendo com ela. Eu não tinha noção. Não fazia nem ideia do que estava acontecendo com ela. Mas Deus sabia. O que eu podia fazer? Só isso. Mas Deus sabia do que ela precisava. E são coisas simples. A gente só precisa tirar o olho da gente, né? Às vezes a gente barra em alguém. Ai, esbarrei, embora. O que Deus quer? O que Deus quer fazer com a nossa vida? Amém? Então eu quero que você se coloque de pé nesse momento.